Olá, eu sou Mariane Roma e hoje nós vamos falar sobre as considerações básicas nos processos seletivos. E para me auxiliar a falar desse assunto, eu conto com a presença do Rafael Costa, que é mestre em psicologia e psicólogo. Tudo bem, professor? Olá, tudo ótimo. Maravilha. Bom, professor, então já começa explicando para a gente, né? Quais são os principais objetivos que uma empresa deve ter em mente ao conduzir um processo seletivo? Excelente pergunta. Em primeiro lugar, ter muito clara qual é a vaga que vai ser trabalhada, qual é o cargo, ter uma boa descrição do cargo. Tem algumas organizações que não têm essa estrutura de análise de cargos, de perfil, e a partir daí também pensar nos direcionadores estratégicos, que são os próprios objetivos organizacionais. Então, qual é a visão, qual é a missão, quais são os valores da organização, para que possa, de fato, atrair candidatos alinhados também com a cultura, porque a cultura organizacional vai fazer total diferença no dia a dia ali do trabalho, desse novo colaborador. E, na verdade, também para a gente pensar num prognóstico, né, se esse colaborador vai possivelmente se adaptar a essa cultura ou não. Sim, você falou algumas informações assim que a gente até julga um pouco básico, mas é impressionante como a gente vê muitos cargos que às vezes não têm essas informações. Exatamente. Então toda a parte de gestão mesmo de processos, de poder ter desenhado um fluxo de processos com política de atração, de seleção, faz total diferença, assim como os sistemas e todo o desenho, porque cada processo seletivo, dependendo inclusive do cargo, tem um desenho. Exato. Professor, agora quais são os desafios mais comuns enfrentados pelas empresas durante o processo de seleção de pessoal e como lidar com eles? Essa é a dúvida. Quando um candidato declina, muitas das vezes é um candidato que já está avançado nesse processo seletivo e aí às vezes é um cargo com competências difíceis de localizar dentro do mercado de trabalho e aí muitas das vezes você não tem ali um banco de talentos também suficientes. Então, como dica, eu também estimulo as organizações profissionais que trabalham com recursos humanos, sobretudo recrutamento e seleção, ter e investir num banco de talentos, seja dentro da própria plataforma do trabalho conosco, da organização, seja também em parcerias com consultorias, softwares que possam também fazer com que essa empresa possa dar visibilidade para essas oportunidades e, ao mesmo tempo, poder chegar nesses candidatos. E, professor, que indicadores-chave você considera essenciais para avaliar a eficácia de um processo seletivo? Geralmente quando não tem reclamação. Porque quando reclamam, inclusive, perguntam quem contratou. Mas, tecnicamente falando, tem muito a ver com o próprio período de experiência desse colaborador. E aí, desde já os primeiros dias, né, geralmente o primeiro período de experiência são 3 meses. Verificar o quanto que esse candidato, no caso já colaborador, se adaptou àquela nova equipe. Muitas das vezes, por mais que seja um profissional que já tem experiência num determinado cargo ou função, ele precisa também de um tempo de adaptação a processos, sistemas, termos que a organização utiliza. Então, a importância, inclusive, da gente reforçar o feedback contínuo, para que o gestor possa acompanhar mais de perto, ter uma atenção especial e não necessariamente você precisa de um instrumento específico para fazer isso. Na verdade, o dia a dia do trabalho está mais próximo, as entregas, os prazos. E quando a gente faz um processo seletivo, a gente trabalha de fato com um prognóstico, como eu falei ainda há pouco, que é pensar como que esse futuro profissional vai poder performar dentro daquele cargo, naquela equipe. Então, checar também se essas expectativas estão sendo atendidas e, ao mesmo tempo, existem os objetivos individuais também. Sim. Se esse colaborador, de fato, quer continuar ali e a comunicação faz toda a diferença. E, professor, como as empresas podem garantir uma seleção justa e imparcial de candidatos, evitando preconceitos e discriminação durante o processo seletivo?
Na verdade, esse trabalho começa até antes. Existe um case que chama seleção às cegas, que é justamente desde a fase de candidatura possibilitar com que esses candidatos possam informar o que é relevante para que o gestor possa ter acesso às competências e não necessariamente ao gênero ou se é uma pessoa com deficiência ou não. Na verdade, focar no conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Inclusive, às vezes a gente pensa, mas é super importante saber qual é a organização que esse candidato trabalha ou já trabalhou nesse primeiro momento na seleção às cegas, justamente para evitar o que a gente chama tecnicamente de viés inconsciente, porque todos nós trazemos esse conjunto de conceitos, preconceitos, julgamentos. Então, para evitar justamente isso, nesse primeiro momento, a seleção às cegas pode ser muito útil. Entendi. E só de fato ali no primeiro momento, né? Seria no nas estágio primeiras inicial. etapas. E aí, na etapa final, obviamente, o gestor precisa saber, ver, conversar pessoalmente aí com esse candidato ou candidata. Muito bem colocado, professor. Mas infelizmente a gente chegou ao final. Pois é. Tava muito bom o papo, né? Mas de toda forma eu queria muito agradecer você pela sua presença e também por tamanho conhecimento nesse assunto que é tão importante para todo candidato. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, é isso. Chegamos ao final. Eu realmente espero que a gente tenha conseguido agregar bastante conhecimento. Até a próxima!